Shalom a todos os nossos queridos irmãos que sempre estão aqui conosco, aqui no canal Reconectar, aqui com Rabino Nielson, e estamos essa tarde aqui com você, tarde ou noite, dependendo, até de manhã, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, mas não perca e assista até o final, não perca nenhuma parte, porque o assunto de muita importância, principalmente nesse período. Nós estamos no período de Elul, estamos gravando esse vídeo, estamos no mês de Elul, e é um mês que prepara-nos para a entrada de um novo ano judaico, para um período de Rosh Hashanah e logo em seguida, depois de 10 dias, Yom Kippur, o dia do perdão. Então, nós estamos hoje trazendo esse assunto sobre teshuvah, sobre arrependimento, porque é algo que eu creio que é de suma importância para a sua vida, sabe? O arrependimento, ele nos liberta, o arrependimento nos leva, o arrependimento genuíno nos leva a mais conexão com o Eterno, tira toda barreira. Nós estivemos falando aqui sobre oração, e algo que impede a oração é exatamente os nossos pecados. Então, como é que eu posso retirar essa barreira que é do pecado através do arrependimento? É isso que nós vamos tratar hoje com este vídeo, com esse estudo, para que as pessoas possam aprender cada vez mais a caminhar próximo de Deus, né? Se houver um erro, se houver um pecado, nós vamos tratar isso diante de um ensino muito maravilhoso. Quero trazer para vocês o que eu vou usar por base hoje para todos nós. Esse está na base desse livro aqui, 30 dias para a Teshuvah, tá certo? Rabino Zvi Miller. Olha só, é bem interessante, e eu vou pegar só uns pontos desse livro, trazer para os nossos irmãos verdades, vou comparar com algumas palavras que também encontramos na Brit Hadashah, que assim o Eterno possa, essa tarde, trazer entendimento, conhecimento para uma vida ainda mais próxima dele. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar esse estudo que fala de teshuvah, né, arrependimento. É interessante, como é que eu faço para me arrepender? O que é a ação de arrependimento? O que é essa ação para teshuvah? Salomão fala nos provérbios que diz assim: aquele que se arrepende e deixa, ou quer dizer, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então olha só, confessar e deixar, tá certo? Isso é necessário você trazer essa confissão a quem? Confissão ao Eterno, a Deus. A não ser que você tenha feito algo contra alguém, tá? Se você fez algo contra uma pessoa, você tem que chegar diante dessa pessoa, confessar o teu pecado, confessar o erro que foi cometido contra aquela pessoa e também deixar. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então vamos aqui para a nossa primeira imagem, né, do ensinamento que a gente traz desse livro, que ele está baseado, né, num livro chamado Or Israel, nas cartas, né, carta 6, carta 7. Então nós vamos agora ver este ensinamento, essa instrução que condiz com aquilo que Salomão fala. São essas 4 etapas do processo de purificação da teshuvah, né, para o arrependimento, do arrependimento. Olha, observe bem, a primeira etapa é abster-se de cometer a transgressão, né? Então, parar de cometer transgressão. Transgressão contra o quê? Transgressão contra a Torá. Lá, o próprio Yohanan, João, um judeu no primeiro século, ele escreve em sua carta, ele diz o seguinte: porque o pecado é transgressão da Torá, é a transgressão da lei, tá certo? Muitas versões diz porque pecado é iniquidade. A iniquidade ali, escrita em grego, é anomia. Então ele tem ali esse A de negação, e nomia, que vem da palavra nomos, que é lei. Então é aquilo que é contra a lei. Isso é exatamente pecado, tudo que vai contra a lei. Então, abster-se de cometer a transgressão é viver em retidão com a Torá. Ponto 2. Resolver não repeti-la. Tá? Essa é a segunda etapa, resolver não repeti-la. Essa etapa aí a gente vê algo através, que eu vou falar,
nas palavras de Yeshua. Terceiro ponto, sentir pesar por tê-la cometido. Sim, você tem que se entristecer. Você não pode sair se gabando, falando, cometi e fiz isso. Então, isso não há arrependimento. Arrependimento tem que sentir dor por ter cometido. E o quarto ponto é confessar verbalmente ao Todo-Poderoso. Então, olha só, é interessante esse ponto aí da confissão, para que a sua alma se sinta livre. Então, é necessário sim de que você não repita mais esse pecado. Lembre-se, nós vamos tratar de algumas coisas mais à frente, mas lembre-se de uma palavra de Yeshua que diz assim: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, não se deve repetir, ok? Vamos lá agora para alguns pontos. São 3 axiomas do Mussar para melhorar a nossa observância da Torá. Primeiro axioma diz: quanto mais fácil for abster-se de cometer uma transgressão, maiores as consequências por não abster-se. Quanto mais fácil for cumprir uma mitzvah, mandamento, maior a consequência por não cumpri-lo. Então, você parou para pensar nisso? É fácil para você cumprir aquela mitzvah, então vai ser requerida que você cumpra. Uma mitzvah mais difícil, mais complexa, às vezes você não vai conseguir atingir ela na totalidade, ou mesmo nem fazê-la por algumas dificuldades. O Eterno será mais compassivo com você, vai ser paciente até você chegar àquele ponto de cumprir. Mas aquela que é fácil, ele já vai requerer. E se você tem facilidade e não faz, você já entra aí à beira da rebeldia, tá certo? Por isso a consequência ela é pior. Vamos ver aqui o segundo axioma. A consequência por transgredir ou negligenciar uma mitzvah é mais difícil de suportar do que a dificuldade em abster-se de sua transgressão. Isso vale mesmo para as menores consequências. Então, olha só, né, que negligenciar uma mitzvah é mais difícil de suportar do que a dificuldade de abster-se da transgressão. O que ele quer dizer com isso? Ora, vamos dizer que Lashon Hara, né, falar maledicência, fofoca. Então, a luta que você vai fazer contra você mesmo para não cometer esse pecado, ou mesmo ouvir uma fofoca ou uma Lashon Hara, tá? Essa língua maledicente, esse esforço ele é menor do que a consequência que você receberá e terá que lidar com ela de ter cometido essa transgressão. Então, vale mais a pena fazer um esforço para não cometer o erro do que o esforço que você vai ter que fazer para suportar as consequências deste erro. Então, para quem é inteligente, sabe, se livra logo do problema, né? Como? Não realizando, não deixando acontecer este problema, ele se antecipa, tá bom? Temos aí o terceiro axioma. Alguém poderia racionalizar que sucumbiu à transgressão somente por causa das difíceis circunstâncias em que se encontrava. Sua suposição de que irá receber, portanto, uma responsabilização mínima está errada. Essa pessoa será, de fato, objeto de uma responsabilidade máxima, porque outros, em circunstâncias piores, não transgrediram esta proibição. Olha, esse terceiro axioma me lembra, sabe de quê? Uma palavra que Shaul, Achalia, né, Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 2, os que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Não tem que ter essa desculpa, porque eu não sabia, porque não tinha condição de fazer, então assim vai ser menos cobrado de mim. De jeito nenhum, tá? Entenda isso nas leis terrenas. Se você não sabe que, como é que eu digo assim, a pessoa usurpar, né, de um tributo federal, alguma coisa, e depois vir algo sobre você, não adianta você dizer assim, mas não sabia que isso era errado, tá? Você vai ter a pena do mesmo jeito. Então, assim, o que acontece é que essa questão de não sabia ou houve dificuldades, eu usar isso de uma certa desculpa diante do Eterno, isso não vai valer a pena. Não vai te tirar da consequência do erro, tá certo?
ele virá sobre você. Então, assim, quando a gente observa esses pontos, está sendo muito mais chamado a você a se preparar, a se precaver para não cair no erro. Não é nem para depois do erro consertar algo. É muito mais a ter uma vida de observância, né? de estar ali vigiando para não cair no pecado. Não existe essa história de que o pecado foi maior do que eu. Se você vai para o início, logo na vida de Caim, né? Que vocês conhecem muito bem, foi o primeiro assassino, matou seu irmão Abel. Mas olha as palavras, as palavras do Eterno, né? Do Criador, Deus falando com ele. O que ele diz? Caim, o pecado jaz à porta, domina-o. Olha que o homem tem essa capacidade de dominar. Então essa história diante de Deus foi mais forte do que eu, não vai dar certo. Tá certo? Porque o Eterno sabe até onde a sua força vai e que nada além da tua força o Eterno permite que lhe alcance. Então, o que acontece? É que se você caiu num pecado, caiu porque quis, porque gosta, tá? Não tem essa história de que foi mais forte do que você. Ou realmente você não estava vigiando, não estava prestando atenção, não estava ligado ou com a Torá na mão. Então o que acontece? Houve deslize e caiu. Mas não venha dizer que é porque foi algo mais forte do que você pode suportar, porque isso é mentira. Já é um outro pecado. Então, assim, é necessário que tenhamos a Torá bem à nossa frente, para que possamos caminhar segundo ela, para que não venhamos pecar contra o Eterno. Lembrando aquilo que Davi Hamelech disse, né? O rei Davi disse: guardei, tesourei, escondi a tua Torá em meu coração, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, ele era um estudioso de Torá, ele estudava exatamente para não cair na tentação, cair no pecado. E é por isso que você vê Salmos de Davi ali elogiando, amando, declarando coisas, né, maravilhas, a Torá do Eterno, dizendo quão belo, quão doce, né, é a tua lei. Então você vê Davi dizer que tem prazer nela e nela medita de dia e de noite. Para quê? Para não pecar contra Deus. Essa deveria ser a nossa vida, né? Estar nos apropriando dessa palavra, colocando ela dentro de nós, para exatamente estarmos protegidos contra o pecado. As pessoas às vezes confundem a graça do Eterno, a Hesed, a misericórdia do Eterno, e vê a lei. E vê muitas vezes que como se um estivesse combatendo contra o outro. Não é assim. A Torá do Eterno ela foi nos dada por graça do Eterno. E a misericórdia do Eterno ela age aqui junto com a Torá para nós agirmos e termos força contra o pecado, para vencermos o pecado. Eu tenho conhecimento do que Deus quer, tenho conhecimento daquilo que Deus diz para eu não fazer. Eu tenho então essa misericórdia de Deus por ter o conhecimento para exatamente desviar os meus pés do caminho do mal. Isso sim faz com que o Eterno olhe para mim e me abençoe, e me fortaleça cada dia mais. E ele pode ver o esforço que eu faço para não cair nos pecados. E aí existe a recompensa. Por quê? É uma questão de sabedoria. Se eu sei, como foi lido aqui, que todo o esforço que eu fizer para não pecar, isso é bem menos do que o esforço e a consequência, o sofrimento que eu terei se eu pecar. Então, é melhor não pecar. É melhor lutar contra a tua língua, melhor lutar contra esses impulsos, não é? Para exatamente depois não ter consequências. O arrependimento, ele vem movido principalmente não pela dor daquele remorso de alguma coisa assim, mas principalmente deve se mover entendendo a consequência. Porque a consequência do pecado muitas vezes não atinge só você, atinge sua casa, sua família, seus filhos, seus vizinhos, a comunidade. Então é necessário que você pense, se eu fizer tal atitude ou tal ação, vai haver essa consequência e ela não será boa. Então, para poupar a todos que me rodeiam, a mim mesmo, eu vou evitar. É isso que tem que pensar. É aí que já guarda de não cometer o erro. E isso é muito bom.
E aí eu volto a dizer, não há nenhuma tentação, não há nada que venha acima daquilo que você pode suportar. Então, se o pecado jaz à porta, domina-o, não deixa ele tomar de conta da tua vida. E que você possa, assim, se resguardar do erro, do pecado e ter uma vida de sucesso. Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a sofrimento, a ver os outros sofrendo e acham que isso é o natural da vida. De jeito nenhum. Nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para a honra e glória do Senhor, para uma vida de sucesso. Mas se está acontecendo coisas assim, é hora de parar para pensar. O que é que eu estou fazendo de errado? E começar já a trazer o entendimento pela Torá, a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus e assim saber que está protegido contra as consequências más. Agora, se você pecou, o que é que tem que ser feito? Aquilo que nós falamos logo no primeiro slide aqui, né? Você tem que confessar, você tem que deixar, não pode repetir, não deve repetir. Então, se você caminha dessa forma, você alcança misericórdia. E aí vai vir bênção sobre você, porque logo, se eu deixo de pecar, é porque eu passo a agir fazendo o bem, fazendo as boas obras, cumprindo mandamentos, mitzvot. Então, eu terei agora uma vida de bonança, uma vida de bênção, uma vida, não vou dizer de tranquilidade sem guerras, porque guerras são exteriores e não estão ligados à sua própria vida. Então você vai ter inimigos, vão ter pessoas que lhe perseguem, isso é algo que está externo e é mais fácil de vencer. Mas lutar contra nós mesmos é algo que merece mais esforço. Mas sempre lembre, a consequência do erro vai gerar uma necessidade de muito mais esforço do que o esforço que você tem que fazer para não pecar. Então, que o Eterno te dê forças, que o Eterno te abençoe e assim você tenha uma vida de vitória em todo o tempo. Amém? Shalom a todos os nossos irmãos. Vamos fazer Teshuvá, 30 dias aí para a gente ir analisando nossa vida. Rosh Hashanah está chegando, mais 10 dias vem Yom Kippur, um período maravilhoso para arrepender-se com a certeza que o nosso Deus nos perdoa. Amém? É assim. Que os irmãos possam cada vez mais buscar essa santidade. Amém? Shalom a você e até o próximo programa.